Se você quer ter uma visão de igreja, se você tem uma visão ministerial, se você tem uma visão eclesiástica de como uma igreja deve funcionar, a melhor coisa que você tem que fazer é plantar uma igreja, porque você vai treinar seus líderes, você vai treinar seus membros, aquelas pessoas que estão ali com você, elas lhe veem como pastor, elas lhe veem como o seu, literalmente, o sacerdote ali, o seu líder espiritual, diferente de você chegar numa igreja que já está lá, as pessoas já estão lá há tempos e tempos. Mais um episódio do nosso podcast de paletó e bermuda. E hoje, passando a limpo um pouquinho do ministério pastoral, do dia a dia, dos desafios da vida do discípulo de Jesus em missão no mundo, onde a gente percebe, sim, momentos de alegria e muita realização por cumprir um chamado e uma vocação, mas um caminho que nem sempre se percebe apenas flores. Um caminho de espinhos, um caminho de adversidades, um caminho de dificuldades, o que é uma realidade. Davi, como que foi a sua trajetória desde o seu chamado, da sua percepção, a vocação ao ministério pastoral, até de fato se tornar uma realidade enquanto um pastor em missão? Por incrível que pareça, meu chamado pastoral foi numa reunião de presbitério. Parece até bem sui generis de um pastor presbiteriano, entendeu? Eu fui chamado, na época, para digitar documentos na reunião do presbitério. Você era só um menininho da igreja que foi lá ajudar? Eu tinha mais ou menos uns 16, 17 anos. 16 para 17 anos. E aí o presidente do presbitério na época chegou e queria fazer algo novo, diferente. E nessa época não tinha muito computador, para não denunciar a minha idade, né? E então ele chegou, conversou e falou assim... O lado bom é que foi no computador, né? Porque eu ia falar assim, que você foi digitar e eu já estava achando que era uma máquina de datilografar. Não, já tinha computador, impressora e tudo. E você aí... não é tão novo assim, Davi. Mas ainda era mais ou menos um 486, não tinha nem Pentium nessa época, não. E aí eu fui lá, levei o computador para poder ajudar a digitar os documentos do presbitério e vendo toda aquela dinâmica, por incrível que possa parecer, eu fui chamado para o ministério pastoral para aquilo. Só que eu queria muito ser engenheiro civil, muito mesmo. Era um sonho desde criança querer ser engenheiro civil. Isso era uma coisa sua mesmo? Sim. Era uma coisa de família? Como é que é? Não, meu pai é engenheiro químico, não é engenheiro químico, ele é químico, mas o doutorado dele é em engenharia química, professor da Universidade Federal, hoje está aposentado. Minha mãe é farmacêutica, professora também da Universidade Federal, mas nenhum deles são engenheiros, nenhum deles tem essa parte de engenharia civil, nada disso. Mas eu sempre quis ser engenheiro civil, sempre gostei de saber como as coisas eram construídas. E sempre gostei muito de matemática e física, então era algo muito... Então, você brincava de Lego na sua infância? Sim, bastante. E Playmobil também, para também denunciar um pouco da idade, né? Que é mais antigo que o Lego. Mas, e aí o acordo lá em casa era de que eu só poderia fazer seminário se eu fizesse faculdade. Meu pai queria que eu viesse para Campinas, porque ele tinha feito doutorado na Unicamp. E aí eu disse que se eu passasse para engenharia civil na Unicamp, ele me sustentaria para que eu pudesse fazer seminário em Campinas. Só que aí teve problemas dele com mamãe, e aí acabou que cada um seguiu seu rumo, e eu, como filho único, tive que ficar em São Luís por conta dela. Esse negócio de vivenciar, a gente está falando disso, né, de não são flores, né? Dentro desse processo, você está se preparando para ir, e aí uma bomba atômica cai dentro de casa, que é o de Voz dos Pais, né? Isso. Como é que esse negócio impactou o seu coração em relação a essa convicção do ministério? Isso te abalou de alguma maneira? Isso te trouxe algum questionamento? Não, porque Deus sempre conversou comigo de uma forma muito racional. Eu tive minhas experiências emotivas, tive os quebrantamentos de Deus, de doer tanto até chorar, mas Deus se revela a mim muito mais, através do Espírito Santo, muito mais de uma forma racional do que precisa ser feito. Talvez porque eu sempre entendi que eu não preciso apanhar para saber o que é certo e o que é errado.
E quando eu percebi, assim, Deus, diz logo, eu não quero que tu me faça rodear para chegar no momento, não. Então, diz logo o que é para fazer e pronto. E é isso que sempre norteou. Quando eu nunca abandonei o ministério pastoral, nunca abandonei a possibilidade de ser pastor. Quando se fechou as portas da Unicamp e do Seminário do Sul, de Campinas, eu fui atrás de outra. Então, em vez de fazer vestibular para a Unicamp, fui fazer vestibular para a Estadual do Maranhão. Em vez de fazer seminário em Campinas, fui fazer em São Luís mesmo. Só uma questão de adaptação, mas o objetivo sempre foi esse. A ideia sempre foi de antes, se eu viesse a ser engenheiro civil, eu ia ser um pastor com formação em engenharia civil. Eu não ia ficar feliz quando ela tivesse que fazer uma obra, né? Não ia ser um engenheiro que no final de semana ia para a igreja para se vestir de pastor. Jamais seria isso. E foi por isso que eu não terminei engenharia civil. Que esse é um grande desafio para quem acaba assumindo essa postura de caminhar nas duas paralelas, né? Numa outra profissão, além do Ministério Pastoral, né? Somente no início. E o que, nessa época, eu acreditava nessa ideia, até porque li na cadeira de de hiperetologia, que é aquela primeira chamada vocação. Doutrina da vocação. Isso. A cadeira de hiperetologia, que existia o pastor bivocacionado. Isso me deu uma dor de cabeça muito grande. Até porque, graças a Deus, hoje eu me libertei disso. Não existe pastor bivocacionado. A vocação é uma só para o cara fazer o que ele tem que fazer. O que ele estiver fazendo. Exatamente. Então, não existe, por exemplo, você que é jornalista e você que é teólogo, no caso pastor, não existe hora eu sou jornalista, a hora eu sou teólogo. Você é você e pronto, e acabou-se. Então, assim, mas isso acabou gerando essas questões em mim. De que eu era uma coisa ou outra. A imaturidade da idade, na época, já que, como vocês viram, eu saí logo do ensino médio para o seminário e para a faculdade. Por exemplo, eu entrei no seminário com 17 anos. Então, para que você possa entender, tanto na universidade quanto na faculdade, eu entrei com 17 anos. E isso fez com que essa imaturidade me fez entender que eu deveria, entre aspas, optar por uma área. E como o chamado sempre foi para o Ministério Pastoral, essa era a única convicção que eu tinha, era essa. Então, eu larguei engenharia civil para que eu pudesse. Só que o acordo lá em casa tinha que ser as duas coisas, não podia ser só uma. E aí, então, eu refiz... Nessa época, você já tinha o quê? Uns 19, 20 anos? Quando eu larguei engenharia civil? 20 anos já. Larguei no 5º período de engenharia. Já estava também já no meio do seminário, porque como foi concomitante, então, no 5º período de engenharia, no 5º período do seminário também. E aí eu fui, então, passei um ano, fiz vestibular de novo para História, na Universidade Federal, e aí foi quando a carreira se desenrolou. O que foi a parte, esse período de formação, o que foi mais difícil para você em todos os aspectos, em relação pessoal, de estudo ou de ministério, o que foi a parte mais difícil desse processo de formação? Na formação em si, não houve dificuldade. A minha maior dificuldade foi o primeiro ano do ministério, porque eu entendia que aquilo que eu queria, aquilo que eu desejava, aquilo que eu anseiava, não foi comprado, vamos dizer assim, pela igreja que eu pastorava. Eu era pastor auxiliar, tinha um pastor titular. Você tinha uma relação com a mesma igreja de onde você veio? Sim, eu acabei indo para ser pastor auxiliar da igreja que eu era seminarista, da minha própria igreja de origem. E aí foi quando eu tive a minha primeira, vamos dizer assim, o primeiro clareamento da relação de pastor e presbítero, que acho que a gente vai ter um outro momento como esse, que a gente vai falar sobre isso, mas acabei tendo essa ideia de como funcionava, você agora como pastor, de como funcionava essa relação entre pastor e presbítero. Aqueles que lhe viam como membros, uma pessoa muito nova, uma pessoa que foi nascido e criado dentro da igreja, mas que agora era um dos pastores da igreja. Então você é o fofinho da igreja que está indo para o ministério, da noite para o dia. Acaba sendo um dos pastores da igreja. E isso foi quando Deus, vamos dizer assim, de certa forma, começou a me quebrantar, começou a me quebrar, para que eu pudesse, então, despertar para a plantação de igreja. Porque uma das coisas que eu comecei a perceber é que se você
quer ter uma visão de igreja, se você tem uma visão ministerial, se você tem uma visão eclesiástica de como uma igreja deve funcionar, a melhor coisa que você tem que fazer é plantar uma igreja, porque você vai treinar seus líderes, você vai treinar seus membros, aquelas pessoas que estão ali com você, elas lhe veem como pastor, elas lhe veem como o seu, literalmente, o sacerdote ali, o seu líder espiritual, diferente de você chegar numa igreja que já está lá, as pessoas já estão lá há tempos e tempos, em que você vai ter que conquistar aquelas pessoas, em que aquelas pessoas já têm um pastor, pode ser o que saiu anteriormente, pode ser um pastor que passou anos e anos lá, mas e você vai ter que conquistar isso. Quando você planta uma igreja, não, aquelas pessoas que se encontram ali, elas estão ali porque eles, tem com um certeza, lhe veem como pastor. E aí, a partir dessas pessoas que lhe veem como pastor, que lhe veem como um líder, que lhe veem como o escolhido de Deus para liderar, daqueles que você vai tirar os presbíteros que vão ladear com você. Mas vamos voltar no tempo um pouco. O que explode e leva, você fala, né, que você começa a viver, né, uma situação que o leva a pensar em plantação de igreja e nessa percepção. Como que é experimentar, então, o que leva a isso? Né? Experimentar as dores do desafio no primeiro ano de ministério pastoral, né, onde a gente tem expectativa de que estamos em lua de mel com o ministério e chegar ali, de repente... Como eu sempre vivi essa vida acadêmica, ou seja, fazia universidade, fazia seminário, antes de terminar o seminário eu comecei um mestrado. E nesse mestrado eu comecei a ver em duas disciplinas sobre... O mestrado era em teologia pastoral, mas tinha duas disciplinas sobre pregação. E o professor mostrou para a gente, nessa questão de comunicação, ele mostrou que o mundo foi na época que começou a surgir rede social, começou a surgir o famoso Orkut naquela época, a saída do MSN para o Orkut, e a coisa se transformava em muito visual. E aí ele começou a mostrar para a gente de que os sermões poderiam ser utilizados também com figuras. E na época... já existiam os data shows, mas o que era mais comum era retroprojetor. E eu comecei a usar isso. Comecei a pegar figuras, falar sobre hospitais, falar sobre pessoas, e para ilustrar algumas coisas no sermão, eu usava o retroprojetor. Na época a igreja não tinha data show nessa época. E isso começou a causar alguns entraves com o pastor mais antigo que estava lá, que na época tinha sido até meu tutor sobre isso. Então começou a dar esses entraves e começou a ter essas diferenças de ideias. De divisão, né? Isso, diferenças de ideias. Duas maneiras, né? Duas gerações. Exatamente. Um choque de... A outra questão era a forma como lidar com os jovens, a forma como dar uma relevância para a igreja, visto que era uma igreja quase cinquentenária que estava ali, mas o que sempre incomodou muito era de qual era o impacto que a igreja tinha para a comunidade em que ela se encontrava. O que a igreja podia fazer para aquela comunidade em que ela se encontrava. Não necessariamente a igreja está cheia domingo à noite, mas o que ela podia fazer para aquilo. Então isso acabou gerando choques, acabaram achando que eu queria ser o pastor da igreja e eu não queria nada disso, até porque era a igreja da minha família, eu não queria isso. Estava ali porque tinha sido convidado para estar ali. E isso me fez, então, chegar e dizer assim, não, eu vou plantar a igreja. Esse negócio de ficar aqui não vai dar certo. Se eu for para uma outra igreja que já tem uma visão ministerial, que já tem um conselho que pensa dessa forma, também não vai dar certo. A melhor forma que tem é eu ir plantar a igreja, treinar da forma como eu entendo. Aqueles que vão comprar a ideia vão ficar comigo e aí vai. E aí foi assim que surgiu a igreja que eu pastoreio até hoje. E aí surgiu, tanto que quando a igreja foi organizada, a igreja, eu cheguei e eles propuseram a minha eleição para 5 anos e eu fiz um projeto para eles, entreguei de 10 anos, em que em 10 anos nós plantaríamos 5 igrejas. Criaríamos a Dulos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoje a gente já vai começar, você conhece, você viu lá, já vai começar o 4º projeto, que é, no caso, a 3ª congregação, mas é o 4º projeto da nossa igreja, que a ideia é sempre nos anos ímpares, 19, 21, 23, 25, 27, para que quando chegar em 2028, nos 10 anos da igreja, a gente conseguir esse feito de ter as 6 dulos, vamos dizer assim. E tanto que o conselho comprou a ideia, aquilo que eu queria fazer. Por quê? Porque era um conselho que
que me via como pastor, era um conselho que entendia sobre plantação de igreja, que tinha sido treinado, que tinha a mesma visão que eu, e assim a gente funciona até os dias de hoje. Então, Deus usou esse entrave que eu tive, esse embate que eu tive para plantar a igreja. E aí uma coisa que é importante a gente sempre trazer, né, que ainda que a gente consiga vislumbrar, né, depois a luz no fim do túnel e ver, né, aquilo que veio acontecer, é complicado, né, a hora que essas coisas acontecem. E também tem o meio da história, acredito que também nessa própria relação na igreja que você plantou, nem sempre as flores floresceram. Não, né? No primeiro impacto, antes de ir plantar a igreja, eu havia desistido do ministério. Porque eu estava na universidade, estava no curso de História, filhos de 2 professores universitários. Aí, nesse ano específico, teve um congresso lá chamado Congresso da ABHR, Associação Brasileira de História das Religiões. E eu era formado em teologia, estava fazendo um curso de história, juntou a ideia de que esse negócio de ministério pastoral não era para mim e que eu deveria, então, seguir a carreira de professor universitário. E seguindo a carreira de professor universitário, eu entraria na BHR, seria um dos historiadores da religião, porque eu casaria as duas coisas que eu tinha, as duas paixões que eu tinha. Agora a história e a teologia. Mas como sempre disse, Deus sempre falava comigo de uma forma muito racional e dizia, seu objetivo é o ministério pastoral, seu objetivo é o ministério pastoral. E aí foi quando veio a ideia de plantar a igreja. Aí Deus providenciou os meios, começou na garagem lá de casa e hoje a gente está lá. A gente que lida, né, muito com plantação e fala sobre isso, sempre recebe algumas perguntas das pessoas, né? E eu acho isso muito legítimo, né? Que o pessoal pensa em tentar evitar alguns problemas. A gente pergunta assim, né? Qual é o pulo do gato? Eu pergunto qual o pulo de qual gato? A gente sabe que isso não existe, mas uma coisa que a gente consegue perceber, ou pelo menos às vezes faço exercício, é de algumas coisas quando eu olho para trás da minha própria trajetória, de perceber, pô, isso foi legal, isso valeu a pena, isso funcionou, isso foi uma coisa... E isso, se eu tivesse a oportunidade de estar experimentando um processo como esse de novo, eu evitaria isso, aquilo outro. Você consegue olhar para essa trajetória ministerial, principalmente da plantação da igreja? Existem coisas que você olha e diz assim, eu faria isso de novo, dessa mesma maneira, porque eu acho que isso foi bom, assim, e coisas que você diria, opa, eu mudaria isso? Não, eu não mudaria nada, porque senão eu não seria o que sou hoje. Eu sou muito pleno e satisfeito com o que eu sou hoje. Muito pleno mesmo. Independente dos cargos que eu ocupo, independente da vida conciliar que tenho, eu só sou o que eu sou hoje por tudo que eu passei. Tentar dizer que eu poderia fazer alguma coisa de diferente, que eu poderia experimentar algo de diferente, que eu poderia ter me esmerado mais numa coisa e ter aliviado mais em outra, não faria ser a pessoa que eu sou hoje. Uhum. Então essa ideia do arrependimento, do que eu podia ter feito ou não poderia ter feito, isso eu não tenho porque eu sou muito pleno satisfeito com o que eu sou hoje. Com meus 2 filhos que eu tenho, Davi e Maria Rosa, com o casamento que eu tenho com Dona Kelly. E o fato de não ter deixado a minha mãe só em São Luís e não ter vindo a Campinas, isso, vamos dizer assim, alargou o tempo para que eu pudesse chegar em algumas questões. Claro que alargou o tempo, mas fez parte. O amor que eu tenho por São Luís, pela minha terra, é algo extraordinário. Eu entendo que há muita coisa a ser feito lá e que é preciso ter pessoas que amam aquele lugar para mudar aquele lugar. Não basta só dizer assim, isso aqui não tem jeito, eu vou me embora, isso aqui de jeito não presta. Talvez por amar o Antigo Testamento, eu tenho muito dessa cultura judaica pela terra. Eu acho isso muito, muito forte. Então eu amo minha terra e eu exerço o ministério pastoral na minha terra. As pessoas dizem assim, nesse momento que o Brasil vive, eu vou embora para o Canadá, eu vou embora não sei para onde. Eu disse, não, cara, eu vou viver no Brasil, é aqui que eu nasci, é aqui que Deus, é aqui que o palmo de terra que eu tenho é aqui, o palmo de terra que vai me consumir é aqui. Eu tenho muito disso comigo. Se não presta, eu tenho que lutar para fazer prestar é aqui. Uhum. Para fazer dar certo é aqui. E uma das formas que eu exerço meu ministério pastoral é tentar fazer com que, usando a figura de linguagem do
beija-flor no incêndio é que mesmo com aquelas pequenas gotículas, eu não sei que eu não vou apagar o incêndio, eu sei que eu não vou, eu não sou um pós-milenista de acreditar que São Luís vai ser para o Senhor Jesus, mas de cumprir o meu papel ali, por amar aquele lugar, por amar aquela cidade, por amar aquelas pessoas, de eu cumprir e levar o evangelho, aplicar o evangelho na vida daquelas pessoas. Toda essa trajetória, todo esse processo, né, que Deus usou para te trazer até aqui, eu acredito também é uma coisa que Deus agora usa para derramar isso sobre a vida de outras pessoas com as quais você se relaciona, né? São futuros pastores que você investe tempo discipulando, plantadores de igreja, hoje no seu ofício mesmo, né? Dentro do PMC, que é o Plano Missionário Cooperativo da Igreja Presbiteriana do Brasil, o órgão que está vinculado, né, à plantação e revitalização de igrejas, você acaba tendo essa possibilidade de derramar um pouco dessa experiência sobre essas pessoas. O que você percebe dentro de tudo isso que você experimentou, que pode, né, ser útil, ou quando alguém se aproxima, o que você dessa trajetória percebe que Deus pode usar para ajudar a outra pessoa que está talvez agora pensando numa possibilidade como essa, ou de ir ao ministério, ou se ele larga a faculdade para ir para o ministério, ou se ele vai plantar igreja, ou viver qualquer coisa parecida com o que você já tenha vivido? Eu acho que Deus me ensinou 4 coisas nessa minha jornada ministerial. A primeira delas é que o ministério é plural. Ele é muito plural. Deus nos fez pastores, Deus não nos fez pastor. Apesar de na nossa Constituição, na famosa CIPB, o livrinho verde, né, de dizer que existe, o pastor é aquele que pastoreia uma comunidade, mas a Bíblia nos mostra, pelos seus exemplos, e a teologia traz para nós a ideia de que existe uma multidiversidade de ministérios pastorais. Não só no ensino, não só nas capelanias, não só na própria vida dentro da comunidade chamada de igreja, não só nas questões doutrinárias, não só no aconselhamento, no aconselhador ou no plantador de igreja, até na questão da plantação de igreja, quando a gente vai olhar para os manuais, existe aquele que é o capinador, existe aquele que é o sedimentador, existe aquele que é o doutrinador, existe aquele que é o que vai ensinar as questões eclesiásticas, administrativas, existe aquele que vai pastorear depois. Então, aquilo que me fez mais entender, Deus me fez mais entender acima de tudo, é que existe multiformidades do ministério pastoral. E existe aqueles que só sabem fazer uma coisa, e existe aqueles que conseguem se adaptar de acordo com a necessidade que tem. E esses que conseguem se adaptar com a necessidade que tem, é esse que a gente precisa ir atrás e investir neles. A segunda questão é que a mentoria na formação pastoral, eu costumo dizer que ela é mais da metade da formação pastoral. Nós precisamos que pastores formem pastores. Que é um aspecto do tutor que existe. Só que, porém, muitas das vezes, dentro do nosso contexto específico, o tutor mora em outro estado que o seminarista. Isso quando não acontece de ter uma competitividade, né? Eu Sim, já que é o que aconteceu comigo. Aquela questão do cara que está no seminário com a possibilidade de um campo, mas é o mesmo campo no presbitério que o pastor que agora vai ter que sair de igreja está disputando com ele. Então ele é o tutor, mas ao mesmo tempo é o cara que está ali competindo por um espaço. Então isso é... Pronto. Então a mentoria, ela é primordial para a formação pastoral. É literalmente colocar o cara debaixo do braço. Fazer com que, usando uma expressão bem nordestina, com que ele durma debaixo da sua rede. O que falta muitas das vezes, aliás, não é o que falta, se tivéssemos um investimento alto, não é financeiro, que isso não precisa de dinheiro, mas um investimento alto num processo de mentoria dentro da formação pastoral dos nossos pastores, a gente estaria anos-luz do que a gente está. Mas muito, muito longe do que a gente está. Mas muito mais avançados do que a gente está. Mas às vezes falta um pouco disso. E é o que eu procuro fazer com a minha equipe pastoral. Depois fazia isso muito artesanalmente. Depois fui conhecendo pessoas como o Ildé, como o Agreste, como você, como a Samuel Vieira, que foram pessoas que foram me ensinando, o próprio Robson Grangeiro, que foram me ensinando a entender que existia uma ciência por trás disso, que não precisava ser feito de uma forma artesanal, mas que poderia existir uma ciência de fazer esse processo de mentoria aqui. Por mais que o neopentecostalismo
tentou se apropriar desse termo com a ideia da teologia do coaching, mas existe uma mentoria, um coaching mesmo de verdade que você precisa fazer para a formação pastoral. E essa mesma questão se dá na formação de plantação de igreja. Um plantador de igreja, ele não consegue plantar a igreja sozinho. Ele não consegue. Uma das questões que é preciso repensar até no processo de plantação de igreja nós brasileiros, até por conta dos ricões que existem no Brasil, as distâncias do município, principalmente na região norte, nordeste e centro-oeste, é justamente a distância em que o plantador fica da igreja mãe ou até mesmo da agência que tá fazendo lá. E isso faz com que ele simplesmente perca tempo, porque num processo de mentoria isso conseguiria preencher essas etapas de uma forma mais sistemática e muito mais coesa. A terceira questão que eu aprendi, a questão do ministério pastoral, é que igreja não é uma empresa. Apesar de ter CNPJ, mas igreja não é uma empresa. Ela não é... E essa é uma questão difícil, né? Porque assim, a gente começa a ter uma visão, né, para a igreja de tirá-la daquela acomodação, daquilo que a gente costuma chamar de uma cultura de manutenção. A gente começa a pensar em alguns processos e mudar algumas coisas. E a tendência, né, a gente já falou sobre isso, sobre essa polarização, né, sobre essa ação pendular. Então a gente tira a igreja daqui e a gente às vezes quer levá-la para cá, né? E Sim. Aí isso acaba gerando, né, conflitos e outros problemas. Porque assim, quando você entende a igreja como um organismo vivo, a igreja deixa de ser uma fraternidade, uma confraria, um clube social que se reúne domingo, ou pela manhã ou pela noite, ou às vezes pela manhã e pela noite, e passa a ser um organismo vivo. Um organismo que acolhe, um organismo que alimenta, um organismo que leva as pessoas não só à salvação, mas que leva as pessoas a ter uma visão, uma cosmovisão, ou uma teovisão de mundo. E esse é o papel da igreja, esse é o que a igreja precisa fazer, não só, vamos dizer assim, numa área mais social, não só numa área mais fraternal, mas acima de tudo numa área muito mais consolidada do ser humano. O evangelho, ele é um evangelho para o ser humano, e a igreja precisa ser essa agência de transformação do ser humano, e isso não é só para ser batizado, ou fazer procissão de fé, ou tomar ceia. Não, é para vivência mesmo. Não simplesmente para a igreja ser uma roda que gira, né, e que aparentemente funciona, né? Sim. E esse é um problema que às vezes a gente se depara, é que quando você não tem essa visão do foco, do crescimento, do levar, né, de fato, o ser humano ao amadurecimento, que é o propósito, né, que a igreja deveria ter, você acaba olhando simplesmente para aquela roda que precisa girar, ou a coisa que precisa funcionar. E isso muitas vezes mascara algumas coisas, porque você pode olhar para algumas pessoas que elas são muito úteis para a engrenagem. Sim. E elas estão ali aparentemente funcionando muito bem, porque elas têm determinadas competências que fazem a engrenagem girar. Só que se essas pessoas não estão sendo conduzidas ao amadurecimento, mais cedo ou mais tarde, isso vai estourar e a engrenagem também vai parar. A sincronia vai embora. E aí tudo quebra. Porque por menor que seja aquela engrenagem, se ela não funcionar, todas as outras quebram. Ou geralmente a gente olha para as maiores engrenagens, mas não, existem as menores, que é o que Paulo vai dizer, né? Aquele o auxílio de toda a junta bem ajustado, a questão do corpo, que os órgãos menos visíveis, eles não têm tanto destaque, mas eles são os mais vitais, porque toda engrenagem é necessária para fazer. E a última coisa, que é a quarta delas, que eu aprendi no Ministério Pastoral, é de que você nunca pode achar que ninguém tem nada a lhe ensinar. Mesmo aquele senhorzinho analfabeto, que muitas das vezes está lá na sua igreja, aquela senhorinha já no final da vida, ou até mesmo o seminarista. O seminarista não tem nem alma, mas tudo bem. Ou mesmo até aquele joio que está lá muito mais pela religiosidade do que por Cristo, mas sempre alguém tem algo a lhe ensinar. Uma das formas, por exemplo, de conhecimento é de que você precisa entender que quanto mais você conhece, quanto mais você lida, quer seja um conhecimento mais teórico, quer seja um conhecimento mais
de vida. Quanto mais você vive isso, mais você passa a entender que sempre vai existir uma possibilidade em que você não sabe o que fazer. Sempre vai existir. Sempre vai haver alguém. E aí o processo da mentoria, ele ajuda muito a isso. Porque uma coisa que acontece é quando você é o mentor, você se põe na posição de ensinar, de ajudar. Mas o feedback precisa existir porque aquele que está sendo mentoreado tem conhecimentos que você não tem. E esse feedback ele precisa acontecer. A mesma coisa no pastoreio. Existem relações entre pessoas, formas como pessoas podem via conceber as coisas, que dá certo para determinadas pessoas que para outras não dá. E para mim, essa diversidade, essa pluralidade é o que me dá graça no ministério pastoral. É de sempre tentar entender e de sempre conceber a ideia de que pastorear cada pessoa é diferente de pastorear outra pessoa. Isso é que me faz recarregar o meu tanque. Apesar de ser cansativo, apesar de você errar, porque por que eu fiz desse jeito deu certo, daquele jeito não deu? Porque cada indivíduo é um indivíduo único. E cada um tem sua forma de conceber as coisas. E essa é a graça, de você depender de Deus, depender da iluminação do Espírito Santo para tratar cada filho de Deus, ou cada criação, ou cada imagem e semelhança de Deus, da forma individual como Deus trata. Uma das questões assim do pastorado, isso aprendi pegando muita porrada mesmo, é de que no pastorado você depende muito mais de Deus do que da sua capacidade. Sim. Porque cada ser humano ele é diferente. Então, por mais que você possa prever situações, por mais que você possa ler situações, sempre vai haver aquela que você não conhecia, que você não sabia. Acontece. Sempre vai acontecer. E é justamente para que você dependa de Deus. Você precisa disso. Você precisa do discernimento do Espírito para saber o que está acontecendo. Senão, você vai ser pego de surpresa e a pior coisa que tem é a surpresa. Essa é a graça do ministério pastoral. É isso que faz a gente continuar. E faz com que a gente experimente momentos, né, de alegria, né, dessa sensação, né, de poder participar daquilo que Deus está construindo na vida de algumas pessoas. Eu acho que isso é algo muito especial do Ministério Pastoral, que não nos exime, né, dos desafios, das frustrações, das decepções. Afinal de contas, a gente lida com pessoas e isso vai acontecer o tempo inteiro. Isso é viver. Uma das formas que eu aprendi a lidar com as decepções é justamente entender que as ovelhas são de Deus. Elas não são minhas. Ele me deu para eu pastorear, mas se ele quiser levar, ele leva. É isso aí, essa é a realidade, é a dinâmica, é o desafio, são os bastidores da vida no ministério. É isso que a gente tem conversado aqui no nosso podcast de paletó e bermuda, passando a limpo a realidade do ministério pastoral, da dinâmica da vida cristã, e você pode acompanhar o nosso podcast, assim como tantos outros lá na IPB Multi. Você pode encontrar coisa muito legal que eu tenho certeza vai abençoar você e muitas pessoas perto de você. Então compartilha esse material, compartilha esse vídeo se ele elucidou alguma coisa para você, e eu tenho certeza vai ser bênção também na vida de tantas outras pessoas. A gente vai ficando por aqui nesse episódio, mas a gente volta. Valeu, um abraço a todos, até mais.